Para mim, a maior alegria que eu tenho nos meus espetáculos de música é quando eu vejo depois as pessoas saírem cantarolando aquela cantiga, assobiando, né? Eu acho que isso o papel da canção popular, eu acho que deve ser esse, né? Aliás, eu acho que até a música popular brasileira eu acho que ela deve ter até um certo cuidado em não se afastar muito dessa primazia da melodia. Às vezes a gente tem às vezes eu sinto até uma certa propensão da música popular brasileira a dar, no caso das canções populares, uma primazia muito grande para o universo harmônico, né? E a harmonia que, de certa forma, dá ensejo para a melodia, o que faz com que as músicas, às vezes, sejam encantaroláveis, né? A gente escuta, acha até interessante, mas na hora de cantar não vai. Por quê? Porque a primazia da harmonia, o jogo harmônico é de tal maneira que é como se a gente fosse costurando a melodia a partir da base harmônica. E para mim a grande lição que o povo dá, que a música da cultura popular dá, justamente é essa. É que a melodia é que deve dar o tom da canção, né? E não é que seja uma melodia banal ou vulgar, não. Eu acho que a gente pode construir até um melodismo extremamente refinado, mas extremamente cantarolado, que é a grande lição de quem? De Noel Rosa, de Ataúfo, dos grandes sambistas, né? Você escuta um samba de Cartola, né? Que até é complexo, até harmonicamente é complexo, mas a primazia da melodia salta aos olhos, por isso eles são sambas cantaroláveis, né? E se algum conceito existe, então, no meu trabalho musical, é esse, é de procurar adequar refinamento e popularidade à canção popular. Então, a minha infância foi, sobretudo, passada em várias cidades do estado de Pernambuco. Meu pai é médico e, na época, era médico de uma instituição chamada CESP, se não me falha a memória. E o CESP tinha vários centros de saúde em várias cidades do interior. E meu pai, então, morou, né, em várias dessas cidades. Depois, então, fui para Recife, né? Eu sou o filho mais velho e tenho 3 irmãs. Pois bem, além das cidades do interior de Pernambuco, eu também viajei muito, isso já de Recife, para o sertão do Ceará, que meu pai é sertanejo, de Lavras da Mangabeira. É uma cidade próxima ao estado da Paraíba. E foram essas viagens as responsáveis pelo meu conhecimento do sertão, né? Eu me recordo que foi numa dessas viagens que eu, pela primeira vez, escutei um cantador. Acho que foi em Patos, num pernoite desse que fazíamos, né? Hoje, a nossa viagem, a viagem de Recife até Lavras da Mangabeira se faz em 7 horas, 8 horas no máximo. Na época, uma vez nós fizemos em 3 dias. Fazíamos um pernoite em Campina Grande, depois um outro pernoite em Patos, eram estradas de barro, né? E quando chovia, eram estradas de muito difícil acesso. Depois eu tenho uma recordação também do Carnaval de Recife, do curso, do chamado Mela Mela, né? Quando eu tinha 14, 15 anos, ainda fazia parte do carnaval, digamos, da classe média de Recife, né? Era um carnaval bastante violento, porque era o curso, né? Os carros ficavam dentro de um determinado perímetro urbano, eles ficavam indo e voltando, e as pessoas então jogando água, e mela-mela. Era um gasto de gasolina danado, não é porque a gasolina era muito barata, né? Então você veja, com 14, 15 anos, 16 até 17, não me apercebera de que o carnaval era sobretudo uma festa do povo, né?
em que abundavam os caboclinhos, os maracatus. Para mim isso era um universo completamente desconhecido. Quer dizer, no Brasil ainda persiste, hoje menos, né? Esse corte drástico entre a classe média, a classe burguesa e a classe popular. E eu fazia parte, né, da classe média, então o povo representava uma entidade com a qual, mesmo no carnaval, nós não comungávamos. Eu tinha acho que 10, 11 anos de idade, quando meu pai me colocou para estudar violino. Porque eu tinha o hábito de tamborilar na mesa, na hora das refeições principalmente, né? E meu pai achava que aquilo era uma demonstração de vocação musical, como era realmente. Tinha um amigo cuja irmã era violinista, né? Uma senhora, inclusive baixinha, ela era corcunda, inclusive era de uma família de corcundas, né? Todos os demais irmãos dela era corcunda, família muito curiosa. Aí meu pai me botou para estudar com essa pessoa, com Dona Belinha, né? Pois bem, eu estudei acho que durante um período de 1 ano, e depois então meu pai descobriu um professor, digamos assim, mais gabaritado. Era um catalão chamado Luís Soler, que ensinava na Escola de Belas Artes de Recife. E realmente ele era um grande professor, né? Um grande professor, tinha um método inclusive próprio de ensinar. Esse método agora foi editado, ele hoje já tem mais de 70 anos, né? Ele já sofreu várias edições desse método. E eu devo a ele realmente a base, o alicerce da minha formação, não só como violinista, mas como músico em geral. E nós tínhamos um conjunto doméstico em casa. E eu e as minhas três irmãs, nós tocávamos juntos. E chegava a visita na casa da gente e meu pai, então, nos pedia, né, para não dizer obrigar, a tocar para as visitas, né. Mas eu nunca fui do tipo exibicionista, né. Eu fazia aquilo porque meu pai pedia, então eu ia lá e tocava, né. Mas o exibicionismo eu guardo para o palco, né. Mas procuro exercitar o meu exibicionismo sem vaidade. Olha, eu acho que eu me sinto mais músico, não é? Pela minha formação, pela minha própria aptidão. Na melhor das hipóteses, é um músico-ator, ou na pior das hipóteses, né? Um músico-ator, um músico dançarino. Mas eu acho que a palavra músico deve vir sempre conjuminada a qualquer uma das outras atividades que eu realizo, que eu venho a realizar como artista, né? Então na música eu posso me expressar como cantor, como instrumentista, né? E também como compositor. De maneira que eu me sinto bem realmente como músico. Agora confesso também que não poderia viver somente como músico, né? Quer dizer, eu preciso da dança, eu preciso até da representação para me expressar plenamente, né? Eu preciso desses outros recursos favorecendo o meu próprio trabalho de músico. Mas eu acho que na essência mesmo eu sou um músico. O escritor Ariano Suassuna me convidou para integrar o Quinteto Armorial. Ele me viu uma vez tocando em Recife, um concerto de bar, né? E ele então estava buscando músicos para formar esse jovem grupo, o Quinteto Armorial. E me convidou, né? Então, até aquele momento, eu não conhecia, né, a arte popular da minha região, né? Os seus brincantes, os seus músicos, aqueles que participam do teatro popular. E para mim foi uma grande surpresa, né? uma grande e extraordinária surpresa, porque então a partir do momento em que eu encontrei esses artistas e busquei sobretudo os rabequeiros, porque eu fui convidado pelo Ariano para tocar violino e também a rabeca. A rabeca é o nosso violino popular. E para eu tocar a rabeca eu precisava conhecer o rabequeiro, né? E conhecendo o rabequeiro, eu conheci um mundo de artistas populares, né? Um universo extremamente rico, heterogêneo, né? E que a partir daquele momento
Os brincantes, os mestres desses espetáculos, eu tomava como mestres e como professores, né? E passei um longo período de aprendizado das suas danças, dos seus cantos. Não só conheci os folguedos populares, a cultura popular da minha cidade, mas como também a do meu estado e de várias outras cidades do Nordeste. Eu me coloquei como uma espécie de um franco aprendedor dos seus cantos, das suas danças, né? E isso um dia teria de dar em alguma coisa, né? Um dia eu teria de fazer uma síntese. E as primeiras sínteses eu comecei a fazer com os meus primeiros espetáculos. O primeiro deles foi a Bandeira do Divino, né? É claro que eu tenho em Ariano um mestre, né? Não só, como eu disse uma vez, não só um mestre das artes, mas até como mestre da vida, né? Mas, quer dizer, particularmente eu tenho em suas obras para o teatro, no ciclo das obras dedicadas às figuras picarescas, como João Grila, enfim, eu tenho uma fonte mesmo de formação, né? Eu sempre gostei muito dos cômicos, né? Por exemplo, eu acho que o meu personagem Tonheta tem muito a dever a Cantinflas, né? A Totó. Totó é um cômico maravilhoso, né? A Oscarito. E curiosamente todos os três são representantes de um tipo de comédia, né? Que no Brasil nós denominamos de chanchada, né? Mas o Cantinflas e o Totó são chanchadeiros, né? Cada qual no seu país. O Jacques Tati, né? Grande mestre. O Charlie Chaplin, esse é... Qualquer pessoa que se dedicou ao cômico na segunda metade desse século teve de ter o Chaplin como mestre, né? Agora, quer dizer, por eu eleger essa família genial e numerosa como mestre, não quer dizer que eu seja a reunião dele, não, porque se eu fosse, seria um cômico ainda tão grande, né? Porque o cara que reuniu o melhor de cada um desses, já pensou? Eu carrego dentro de mim mesmo um espírito religioso, né? Até uma espécie de uma vocação, até meio religiosa. Mas, de certa forma, Deus também é sempre uma resposta adiada, né? Cada vez que eu reflito sobre Deus, embora acreditando na infinitude das coisas, Deus é sempre uma coisa inapreensível, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu gostava de participar do rito da igreja, né? Quando eu estudava no Marista, e até quando eu tinha 15 anos, aquilo me consolava por dentro, né? Me juntava, parece que juntava as minhas peças todas. O meu quebra-cabeça interno se juntava através do universo do religioso, né? Mas à medida que eu fui crescendo, eu fui como que despedaçando um pouco esse vitral interior, como se eles fossem se quebrando, né? O rito foi se afrouxando, o canto, quer dizer, o universo do religioso, ele foi se dissolvendo, né? Eu acho hoje o realismo do próprio rito católico, eu acho o realismo dele, para mim, não me toca mais. Hoje em dia, para os pais batizarem os filhos, é necessário uma certa escolaridade. É um cursinho que se faz antes, né? Eu não vejo dessa maneira. E eu nem sabia. Aí eu fui batizar o meu filho e não sabia que as perguntas que o padre tem que fazer são perguntas que a gente tinha que saber de véspera, né? Quase como se fosse uma decoreba.
Aí na hora que a gente estava batizando o meu filho, aí o padre perguntou o que era a coisa que eu gostaria mais para aquela criança na vida futura dele, que ardentemente o que eu queria para o meu filho, né? Aí eu cascavilhei meus internos profundológicos viscerais, procurando uma resposta bem que viesse com toda a minha chama, né, da minha verdade interior. Aí disse, eu acho que ele fosse um homem justo consigo e justo com as pessoas, né? Mas nada, rapaz, aí o padre me cochicha, assim, não é isso não, rapaz, Aí me cochichou qual era a pergunta, qual era a resposta da pergunta. Mas olha, teria alguma resposta decorada para eu dar na situação daquela? Se eu estava com toda a minha verdade interior. Então essas coisas vieram, né, se associar ao meu descrédito quase, né, do rito católico atual. Mas isso de maneira nenhuma desfalece, quer dizer, a minha compreensão de que isso tudo, né, tem que ter um orquestrador, né? Tem que ter. Senão como é? Não é? Não pode. Tem que ter, mano. Tem que ter um regente, ó. Juntando essa música todinha que a gente escuta. Nas entrevistas, eu devo dar a impressão que a pessoa meio aborrecida, meio excessivamente grave. Parece que isso contradiz um pouco a minha personalidade jurídica, né? Minha personalidade jurídica é aquela do palco, onde eu canto, danço, conto história, né? Mas no dia a dia, inclusive até tem momentos até que eu me coloco deliberadamente quieto mesmo, até como uma questão mesmo de reservar energia para que no espetáculo eu possa ter aquela energia na minha mão e moldá-la à maneira que eu queira, né? Quer dizer, porque eu acho que o artista tem um compromisso muito grande, tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que cria e com a expectativa que o público cria do seu trabalho. Então isso para mim é uma coisa vital na minha vida. A ponto, por exemplo, às vezes num dia de espetáculo, eu às vezes, aparentemente eu devo aparecer aqui na entrevista uma pessoa muito grave. No dia a dia da minha casa, eu sou uma pessoa até me acho bem mais brincalhão, né, com meus filhos, com minha mulher. Mas em dias de espetáculo, às vezes eu estou me sentindo muito brincalhão e eu me policio. Porque se eu sou muito brincalhão durante o dia, durante a noite do espetáculo, eu não vou ter aquela energia para brincar que me é necessária. A ponto, às vezes, de eu andar num táxi, tá entendendo? E o motorista querer puxar a conversa comigo e eu ficar quieto, para poupar a voz e para não conversar muito, para não gastar energia. Quer dizer, aquela pessoa deve ter uma impressão péssima de mim. Esse cara é muito chato, tá? Nenhuma conversa responde. Mas eu estou fazendo aquilo em respeito mesmo, tá? E com uma convicção muito grande de que eu tenho que ter pela responsabilidade do meu trabalho, né? Então isso eu respondo um pouco, porque às vezes eu acho que as minhas entrevistas são chata demais, não é esse negócio que estou falando aqui, sério, se essas coisas, sei não se isso agrada muitas pessoas, mas enfim, faça outra pergunta aí, faça. Eu às vezes fico meio ressentido com o fato da indústria, da chamada indústria cultural, não se colocar a serviço da elevação cultural, da cultura, né? Da distribuição dos bens culturais. Isso é uma das coisas que mais me afligem hoje em dia, principalmente quando eu olho o menu, né, o cardápio de certos programas de televisão. De onde vem esse conceito de que aquilo que tem que ser, de que o comércio da arte só se pode ser feito com aquilo que é vulgar, que é banal, né, que é indigente, né? Então, se tem algum conceito que está atrelado ao meu trabalho, é justamente esse, de procurar fazer ver às pessoas que a gente pode usufruir de uma grande arte, né? Se divertir, ter prazer com ela. E ao mesmo tempo aquela arte nos elevando culturalmente, nos elevando espiritualmente, né? Que eu acho que é a grande função da arte. A arte, para ser boa, não precisa ser chata ou hermética, ou não precisa estar associada a experimentalismo, a pesquisas. Não precisa disso não.
A arte pode ser boa, né? Sem essa contingência de conceitos, né? E ser prazerosa, e ser agradável. E para mim a maior demonstração de que a arte pode ser grande, né, e divertidora e prazerosa, quem me revelou foi o povo brasileiro através da sua cultura popular. Por isso que naqueles anos de 1970, quando Ariano me convidou para integrar o Quinteto Armorial, e eu naquela idade, com 18 anos, me emocionava ao ver aqueles artistas de pés descalços, né, que tocavam suas rabecas, que tocavam suas violas, que dançavam. E aquilo me dava um prazer absoluto, né? Era de uma fruição intensa e plena. E eu naquela idade, ainda adolescente, né, não sabia porque era cometido por aquela sensação tão prazerosa, tão vaga e ao mesmo tempo tão plena, né? Passados então esses 25 anos, hoje é que eu compreendo o valor e o poder de sedução que essa arte teve. Então é isso que eu procuro então devolver às pessoas, é passar aquele instante que para mim foi tão forte, tão vivo, tão intenso e que me marcou tão intensamente, né? Era isso que então que eu procuro também que as pessoas encontrem nos meus espetáculos, né? Sejam eles de dança, de canto, do que for. Quando eu falo dessas coisas da melodia, vamos dar um tom mais de festa a essa conversa, né? Eu só falei seriamente e vamos cantar um pouquinho. Quando eu falo às vezes dessa questão do melodismo, vejam essa toada. Uma vez eu estava lá no Juazeiro e escutei de um reisado uma toada muito bonita. A toada era essa: viva São Paulo, viva Santa Catarina, viva França, viva Minas, viva Penedo do Japão, viva Maranhão, capital do estrangeiro, vou brigar o ano inteiro a favor dessa nação. Viva Maranhão, capital do estrangeiro, vou brigar o ano inteiro a favor dessa nação. Quer dizer, literariamente é um disparate a letra, né? Viva São Paulo, viva Santa Catarina, viva França, viva Minas, viva Penedo do Japão. Ó, juntar Penedo e Japão. Pois bem, mas a melodia dessa cantiga é muito bonita, né? 15 anos depois, então, eu fiz uma música para Chegança. Essa música está no meu disco, e que é uma homenagem a uma das cantigas que eu faço, homenageando a presença do índio no Brasil, né? Dos nossos primeiros formadores, dos nossos primeiros fazedores, né? São 3 cantigas que eu apresento no espetáculo e no disco. As Cantigas do Descobrimento, Quinto Império, que faz jus ao nosso fazedor português, Chegança, ao indígena, e ao Lodumaré, ao negro. Aí eu me lembrei daquela toadinha e coloquei essa letra, né? Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomani, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei, vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte, levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomani, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar.
Assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, ai senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar.